Cara, vamos lá. Tava sem gravar vídeo há muito tempo já. Antes até de ganhar os títulos e etc. Ganhamos, mas eu dei uma parada por causa de trabalho e etc. Mas eu acho que esse agora é um momento oportuno para falar sobre o Flamengo. E cara, eu não criei roteiro, não criei nada, só peguei a câmera aqui e vou começar a gravar aqui. Ó, tá até tudo meio bagunçado até atrás. E é isso. Cara, então, vamos lá. Primeiramente, ontem foi um jogo horrível do Flamengo. Time totalmente apático, feio de campo, mal escalado, na minha opinião. E perdemos o primeiro jogo, né? O jogo da ida da Recopa contra o Lanús, lá na casa dos caras. E por incrível que pareça, isso tudo não foi suficiente para ser a pior coisa da noite. Porque tivemos aqui essa declaração lamentável do Felipe Luiz. É, O Felipe Luiz, ele tem suas convicções, como ele diz, né? De futebol. Umas coisas eu não concordo, outras coisas eu concordo. Mas isso que ele falou aqui beira o inacreditável. E é isso que eu quero comentar nesse vídeo, cara. Basicamente, o tweet aqui do Coluna do Fla. Abre aspas. Um caso isolado não muda em nada o que penso desse país. No caso, a Argentina, que ele estava dando entrevista ontem. Na coletiva, no caso. Após a derrota do Flamengo para o Lanús, Felipe Luiz foi questionado sobre o suposto caso de racismo envolvendo Vinícius Júnior e Cristiano, jogador argentino do Benfica. Aí abre aspas de novo. Eu amo a Argentina, sou muito feliz aqui, muito bem recebido. Só tenho coisa boa para falar da Argentina, um caso isolado desses, não muda em nada o que penso desse país. Antes de dar play no vídeo, eu só quero falar de caso isolado. O que seria um caso isolado? Na Argentina, né? Todo jogo vai lá e o pessoal, enfim. La Recopa es, para mí la Recopa es una competición muy linda, que solo están los campeones de Sudamérica, los dos mejores equipos, campeón de Libertadores y de la Sudamericana, con la cual es un privilegio estar aquí y nosotros tenemos la obligación de hacer lo mejor posible, de darlo todo lo que tenemos, dejar nuestra vida dentro del campo, esa es nuestra obligación de ganar no existe en el fútbol. No controlas el resultado, nadie lo hace, nadie lo controla. Y sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Cara, é uma. Cara, não é só racismo. Isso aqui, essa passada de pano do Felipe Luiz, não é só racismo, mas você vê um ego bizarro. Um ego bizarro. Você vê ele transparecendo o ego dele. Porque a pergunta é sobre o Vinícius Júnior. Ele consegue fazer essa pergunta ser sobre ele. Ele comenta aqui, Ganar no existe en el fútbol. agora, No controlas el resultado, nadie lo hace, nadie lo controla. Y sobre sobre o Vinícius. Tá, começa assim. Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado a mí. Sempre sou muito bem tratado na Argentina. Ele começa sobre o Vinícius, eu sou muito bem tratado. Qual o sentido disso? A pergunta não é sobre você, não, Olivia Palito do caralho. Cara, entrevista inacreditável. E aí, logicamente, ele tem essa postura com os argentinos ali. Ele não quer, não sei, se queimar com o futuro novo clube dele, que pode ser o Atlético de Madrid, que é um time europeu, que tá famoso aí por ser racista contra o Vinícius Júnior, até o próprio, né? O enredo aqui dessa pergunta. E, cara, basicamente ele não queria se queimar, mas na frente dessa imprensa é isso. E aí, agora tem 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ele se posicionou, né? Aí vamos ler aqui o posicionamento dele. O Vini Casagrande postou aqui no Twitter. Posicionamento de Felipe Luiz sobre o caso de racismo com Vinícius Júnior. Vamos lá, abre aspas. Após a partida de ontem contra o Lanús, durante a coletiva de imprensa organizada pela Conmebol, minutos após o fim do jogo, foi questionado por um repórter argentino. Ele iniciou seu raciocínio citando mais um caso de racismo sofrido por Vinícius Júnior, quando me perguntou como o Flamengo foi recebido nas últimas vezes que esteve no país. Ao longo da resposta, procurei abordar minhas experiências pessoais na Argentina e em momento algum tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. Mentira, né? Porque ele já começa sobre Vinícius Júnior e já
não faz nem sentido. Então, esse aspas aqui é basicamente ele só confirmou que ele tem o ego do tamanho do caralho. Reconheço que minha fala diante da extrema sensibilidade do tema pode ter aberto margem para interpretações distintas. Por isso, considero fundamental reforçar publicamente minha posição, que sempre foi inegociável. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Reforço ainda que antes da partida, em entrevista exclusiva ao detentor de direitos, impus minha visão sobre o episódio, classificando como covarde a atitude do jogador que tapou a boca para praticar atos racistas. Jamais colocaria em dúvida a palavra da vítima em um caso grave como esse. Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes quase impune. Ou seja, ele fez uma nota, não pediu desculpa em nenhum momento, tá? Aqui não, você não vê parágrafo de desculpa. Ele fala que abriu margem para interpretações distintas, ou seja, ele não se arrependeu do que ele disse. É, Aí aqui ele faz algo ser mais sobre o dele de novo, né? Tudo sobre ele. E, cara, é uma parada lamentável. Tipo assim, não faz sentido, cara. Caraca, que loucura. Não sei nem o que falar disso aqui, sério mesmo. Eu achei que a pauta seria a derrota mesmo, né? Porque o Flamengo não está jogando nada tem um bom tempo, mas conseguiu ser alguma coisa pior ainda. Aqui na nota ele diz isso, né? Mas na frente dos grandes argentinos ele dá essa peidada. Aí aqui, para complementar ainda, né, essa treta toda, o Danilo, há 2 horas atrás, ele repostou um próprio vídeo que ele postou falando italiano numa coisa da época que ele estava na Juventus sobre racismo. Ele repostou e colocou, vale sempre lembrar. La differenza tra sentire e ascoltare, no? Le persone, diciamo, bianche, loro ti devono ascoltare, essere prima, avere l'empatia di dire loro hanno sofferto. Ou seja, ele pegou um vídeo de março de 2023 e repostou logo no meio dessa treta aí. Ou seja, é, ele, pelo menos até agora, foi o único jogador a se posicionar contra isso. O Felipe Luiz tem suas convicções, como eu já disse, de futebol, por mais que eu ache que tudo é errado, mas isso é inegociável, não tem o que fazer, é opinativo. Mas agora, essa questão dessa entrevista, cara, é uma bizarrice. Ele mostra que ele é um cara egocêntrico, ele é um cara egocêntrico, ele é um cara que não pediu desculpa em nenhum momento nessa nota e que ele é frouxo, primeiro de tudo, frouxo. Porque na frente dos argentinos ele fala uma coisa. Aí agora na hora de falar com a sua torcida, né, que é o que a gente quer ouvir, ele fala uma coisa totalmente diferente. Então, é tudo sobre ele, é tudo sobre as experiências dele, nunca sobre um terceiro. Nesse caso, a vítima, que é o Vinícius Júnior. E, cara, basicamente, sei lá, eu já não tava muito gostando do trabalho dele desde o ano passado. Tô vendo muito coisa do futebol do Tite, no futebol do Flamengo hoje em dia. Essa ficcionamento, porra, essa ficção dele com ponta, com os pontas burros, muito, me lembra muito a época de Tite. A única diferença mesmo é a questão do centroavante. O Tite gostava do centroavante e ele prefere alguém para marcar pressão, né? Mas o resto do futebol, cara, tu consegue por ver as entrelinhas, me lembra muito o futebol do Tite, que é um futebol feio. Eu não, se eu estivesse jogando bem sem resultado, beleza, paciência. Mas não está jogando bem e não está tendo resultado. Então isso aí já é escroto. E pior ainda é esse posicionamento dele extra-campo. O Danilo, agora só para fechar aqui, o Danilo, se você voltar vídeo meu, voltar um pouco aí, alguns vídeos, eu corneto muito ele, futebol, né? Porque ele estava muito fraco, estava muito aquém. Ele até fez, para mim, para eu queimar a língua, ele fez o gol do título da Libertadores, mas até aquele momento ali ele não estava mostrando pelo que veio. Eu não acho ele, hoje em dia, né, um jogador de tão elite, mas, cara, esses posicionamentos fora de campo aqui que também impactam muito
vamos dizer aí, na idolatria de um jogador. Então, eu dou o braço a torcer pelo Danilo, eu repito, eu corneto ele sempre, mas isso aqui não tem como não estar do lado dele, entendeu? E climinha que vai se levando aí, né, pro resto da temporada. Mas, cara, é isso. Eu acho que eu voltei no momento aqui que isso tem que ser dito, que isso tem que ser reiterado. Eu não gosto de crise, não gosto de ficar botando crise em tudo, mas é um momento delicado, é um assunto delicado e que tem que ser dito, ser dito. É uma coisa lamentável que não faz sentido. O Flamengo foi campeão de tudo ano passado, eu não apareci para comemorar, para ganhar visualização, não apareci. Mas esse momento aqui agora, cara, é foda. Mas enfim, é isso. Aí foi mal aí os desabafos, mas eu queria estar dessa desabafada aí. E valeu. Se inscreve aí, comenta e tamo junto.